instante, a presença do prefeito Martim Antônio Mariano, da nossa instância hidromineral de Águas de Lindóia, e os vereadores Joel Raimundo de Souza e vereadora professora Regina Goulart. Iniciaremos neste momento a Conferência Magna. Convidamos o professor Dr. José Marcos Pinto da Cunha, presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, ABEP, para compor a mesa de conferência. Não me atrapalha. Onde você quer que eu fique? Você não vai acompanhar ele lá? Vira pra lá então. Eu sei, mas só que eu tô fazendo. A Associação Brasileira de Estudos Populacionais, ABEP, tem o prazer de receber o professor Dr. Fernando Henrique Cardoso como palestrante da Conferência Magna do 10º Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Acompanhe o professor Dr. Fernando Henrique Cardoso, a professora da Universidade, fundadora e vice-presidente da ABEP, primeira presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Sociólogo de formação, o professor Dr. Fernando Henrique Cardoso é um dos grandes intelectuais brasileiros. Professor emérito da Universidade de São Paulo, lecionou também nas universidades de Santiago do Chile, Stanford e Berkeley, nos Estados Unidos, Cambridge, na Inglaterra, em Paris, na Mantes École de Haute Études en Sciences Sociales e no Colégio de França. Foi homenageado em mais de 20 renomadas universidades com o título de doutor honoris causa e é membro honorário estrangeiro da American Academy of Arts and Sciences. Recebeu outras honrarias como o Prêmio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional 2000, o primeiro Prêmio Mabuabec, por notável contribuição ao desenvolvimento humano, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 2002, e o Prêmio William Fulbright para Entendimento Internacional em 2003. Recentemente, o professor Dr. Fernando Henrique Cardoso recebeu o Prêmio John Cook da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos por sua relevante contribuição para as ciências sociais. A produção científica do professor Fernando Henrique Cardoso inclui inúmeros livros e artigos em revistas e periódicos científicos, se destacando, dentre outros trabalhos, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, e Dependência e Desenvolvimento da América Latina. Este último, referência para os estudos da teoria da dependência. Para a demografia brasileira, ressaltamos a grande contribuição do professor Dr. Fernando Henrique Cardoso com a criação da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, CNPD, em 1995, garantindo ao longo do seu mandato como presidente da República as condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades. Em 2010, o professor liderou a criação da Comissão Global sobre Políticas de Drogas e é hoje presidente do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Com a palavra, o professor Dr. Fernando Henrique Cardoso. Obrigado a todos aqui presentes, ao presidente da nossa associação, da BEP, a minha querida amiga Elza Percor, que teve um papel relevante não só no estudo de demografia, mas no instituto de pesquisa no qual eu trabalhei, chamado SEBRAE, que se mantém ativa e continua publicando trabalhos de importância. Enfim, o senhor prefeito aqui presente, os meus amigos todos aqui presentes.
presentes. Eu primeiro quero agradecer o convite que recebi e me senti honrado. Na verdade, a essa altura da vida eu tento atender o mínimo possível de demandas, mas enfim, quando se trata de uma demanda vinda de quem veio, eu não posso dizer que não. E minha razão imediata para dizer que sinto dificuldade em me dirigir a uma plateia de pessoas bastante conhecedoras de demografia é que eu sou jejuno na matéria. Mas como eu vi qual é o tema desse encontro, que é mais amplo, que é a respeito das mudanças da população brasileira, ocorridas da população brasileira, me animei, talvez, a dizer algumas platitudes para vocês, mas as direi da maneira mais convincente que eu possa. Na verdade, a questão de população sempre foi uma questão entusiasmante. Não sei se todos são sabedores, mas dois dos maiores pensadores do século XIX, Karl Marx e Emile Durkheim, que por motivos diferentes, ambos têm referências iniciais de seus trabalhos fundamentais sobre a questão da população. E por curioso que seja, sabe, Marx tinha uma visão bastante conhecida a respeito da dinâmica da história, da luta de classe, da necessidade de uma revolução, era um revolucionário, e Durkheim era um socialista de tipo reformador e antes um fundador da sociologia, que hoje se chamaria de positivista, embora ele não pensasse assim. Portanto, eram pessoas muito distintas uma da outra, na sua visão do que seja ciência, de como caracterizar os processos sociais que estavam ocorrendo. E não obstante, coincidem num ponto, é que os estudos devem começar pelo estudo da população. Ambos de seus trabalhos mencionam isso e dizem o seguinte: é porque a população cresce e se adensa que há a divisão social do trabalho. E é em função dessa divisão social do trabalho que é possível haver uma transformação das sociedades. No caso de Durkheim, ele faz uma separação muito nítida, e é fundamental na obra dele, entre o que acontece nas populações quando o crescimento, ao invés de significar um adensamento, significa a criação de, mais adiante, uma espécie de réplica da população anterior. Isso é a forma normal do crescimento de populações chamadas primitivas, que não adensam, mas se desenvolvem no espaço, vão se reproduzindo no espaço e mantêm as mesmas funções que existiam na matriz inicial. Isso permite que exista o que eles chamam de uma sociabilidade mecânica. As pessoas se relacionam umas com as outras mecanicamente e normalmente o critério fundamental de hierarquização, de divisão do trabalho é a partir do gênero ou então é a partir da idade. Gerontocracia, homens, mulheres, grupos de idade, isso é o que define os modos pelos quais as pessoas podem descrever suas perspectivas de vida. E quando a população, ao invés de se crescer, como se diria, por cissiparidade, como os vegetais, corta um pedaço, vai mais adiante e se reproduz igual, quando as populações se adensam, aí se intensifica a divisão social do trabalho. E a sociabilidade se dá, segundo Durkheim, de forma orgânica. Uns dependem dos outros, porque ninguém sozinho é capaz de produzir nada, senão que é em função da junção de trabalhos diferentes. Bom, o Marx não diz coisa muito distinta disso também, não. Ele diz que, na verdade, quando a população, ao crescer, é que efetivamente possibilita a necessidade, mais que possibilita, impõe a necessidade de uma estruturação que acaba sendo de dominação, uns pelos outros, e por consequência aí vai toda a teoria dele a respeito de como se dá a dinâmica social, da luta de classe, etc, etc. Mas é curioso que os grandes fundadores do pensamento do século XIX social ambos se referiam à população como um fato fundamental. De modo que nós estamos diante de um fato realmente fundamental. E agora, acabei de receber, graças ao e-mail da própria associação aqui, os resultados mais preliminares, mais sofisticados do último censo. O que nós estamos vendo no Brasil e também no mundo? Um crescimento imenso da população e obrigando, naturalmente, a que outra vez se reflita sobre o fenômeno populacional. Do ponto de vista global, isso é óbvio. Todo mundo fala hoje do crescimento da população, até mesmo como ameaça. Já não tanto como se dizia no passado, que havia o temor malthusiano da impossibilidade de alimentação pelo crescimento da população, que provou não ser verdadeiro, mas hoje, como
se volta um pouco ao tema que foi muito familiar na década de 50, que era o esgotamento dos recursos naturais. Então, hoje não se coloca nos termos que se colocavam nos anos 50, a ameaça do crescimento da população, porque se sabe que há recursos científicos que permitem lidar com o fato, mas, obviamente, há limites para o desenvolvimento, e esses limites hoje são um dos marcos do pensamento contemporâneo, é que tudo tem que tomar em consideração o meio ambiente. Né? O aquecimento global é o mais comum vertente dessa preocupação com o meio ambiente, e ele está ligado com a ação dos homens. O aquecimento global é fruto direto da transformação produzida pelos homens na natureza e que tem consequências sobre o futuro da humanidade. Ou seja, de alguma maneira, o crescimento da população voltou a ser uma preocupação que tem a ver diretamente com questões que se referem à necessidade de uma reorganização dos processos decisórios globais para que nós possamos evitar catástrofes também globais. Se antes o grande ameaça era o terror atômico, e continua sendo, mas hoje, além disso, há outras ameaças que não têm nada a ver com a guerra, mas têm a ver com o próprio processo produtivo, e que levam, naturalmente, as pessoas a terem que refletir sobre qual é o futuro da humanidade, até que ponto nós vamos ter que, para continuar crescendo, preservar certas técnicas de produção que possam ser maléficas para o meio ambiente e que, de alguma forma, tudo que se faz hoje é pensado em termos de sua sustentabilidade. E sustentabilidade diz respeito às consequências mesmo não esperadas de certas decisões, de certos processos produtivos. Então, outra vez, a questão do efeito da população e do seu crescimento sobre a possibilidade de continuação da vida terrestre está aí presente. Mas não com o pessimismo da década de 50, quando a resposta foi uma resposta inaceitável, que era crescimento zero. Não dá mais para aquecer, porque os recursos naturais vão se esgotar. Para começar, os recursos naturais não se esgotaram com a velocidade que foi imaginado pelo Clube de Roma, que foi o grande propulsor dessa ideia, embora haja finitude de alguns recursos naturais, mas, em segundo lugar, porque o desenvolvimento tecnológico permitiu um aproveitamento mais efetivo dos recursos naturais e porque também os setores decisórios passaram a tomar em consideração a necessidade, já referida, sustentabilidade em tudo, não apenas no que diz respeito ao aquecimento global. Em suma, a população voltou a ser um fator determinante no pensamento até político e na compreensão da necessidade de criar os mecanismos de convivência que permitam aceitar essa enorme quantidade de gente que está existindo no mundo e que vai continuar até certo momento. Será um momento que provavelmente haverá uma tendência de estabilização, mas até lá é preciso tomar medidas para que seja possível efetivamente tirar o proveito máximo do crescimento de população sem destruição das bases ecológicas da sua sustentação e também tomar em consideração, já me referirei com mais vagar sobre isso, a questão de até que ponto esse crescimento vai aumentar a pobreza no mundo ou não, e como é que se pode lidar com esses fenômenos. O fato é que, com tudo isso, de alguma maneira, nós vivemos hoje um momento em que, talvez pela primeira vez, seja absolutamente essencial pensar na população, não só sobre a forma da população de cada país, mas globalmente. E isso leva a um tema filosófico que eu não vou discutir aqui, porque é complicado, eu também nem sei, não sou muito dado a essas grandes complicações, mas um tema que é antigo, que é um tema de que é possível pensar em termos de humanidade. Vocês sabem que alguns filósofos pensaram, bom, nós temos que pensar sempre em termos global, da humanidade. E o interesse nacional, o interesse de cada segmento deve se subordinar à noção de humanidade. Hegel foi o principal, dos mais conhecidos, postulante da necessidade de se colocar a questão da humanidade. E o Marx se contrapôs a isso, séculos depois, anos depois, décadas depois, dizendo que, bom, não existe humanidade, o que existe são situações concretas. A humanidade é uma maneira de disfarçar a existência de diferenciação entre povos e entre classes. O que existe são classes. Isso, durante muitos anos, havia essa ambivalência
Esse pensar no conjunto é uma maneira de evitar de pensar no particular. E o particular é que conta, porque é aqui que está desenvolvendo efetivamente as condições de produção, de vida, de luta, etc, etc. Isso hoje, essa eventual disparidade de pensamento começa a desaparecer. E, curiosamente, quem, talvez do ponto de vista político, primeiro tenha formulado a necessidade de uma mudança na abordagem do tema foi meu Deus do céu, Gorbachev, quando estava ainda no comando da União Soviética e do Partido Comunista Soviético, por causa da questão do meio ambiente e da bomba atômica. Quando ele começou naquela questão da glasnost, da perestroika, um dos temas fundamentais da proposta dele é, olha, nós temos que entender que a questão atômica não pode ser mais considerada simplesmente em termos de interesse nacional. E nem sequer de interesse de classe, dito por ele. E nem de classe por quê? Porque ninguém controla o que acontece quando se joga uma bomba atômica. O vento pode levar as partículas radioativas para qualquer lugar do mundo. Então há questões que sobrepassam o interesse de classe, o interesse da nação, que são da humanidade. Não por acaso, ele hoje é presidente da Cruz Verde Internacional, porque passou a se educar para esses temas que dizem respeito ao conjunto dos povos. Ou seja, de certa maneira, nós hoje vivemos um momento em que a questão da população, na sua globalidade, passa a ser central também no pensamento político contemporâneo e na necessidade de refazermos as nossas ideias e as nossas teorias sobre como lidar com essas questões. Estamos longe, obviamente, de ter ainda mecanismos que nos permitam lidar efetivamente globalmente, mas como é que se pode lidar com endemias e epidemias a partir de um ponto de vista nacional? É impossível, porque existe a mobilidade do vírus ou das pessoas, etc, etc. Então, é preciso pensar, não adianta pensar, vamos fazer uma fortaleza e aqui não entra nada, ficamos bem e os outros estão mal, não dá mais. Mesmo certas questões terríveis, como a pobreza, que poderiam ser no passado e foram consideradas como coisas distantes do mundo desenvolvido, hoje não pode ser mais por causa das migrações. Produz muita pobreza numa região, migram para outra região, e nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, assustada com a migração, mas não tem como destruir as unidades tribais da África, os modos antigos de viver, criaram novos modos, de uma maneira arbitrária, não desenvolveram as regiões não têm, as populações não têm outra alternativa, e muitas vezes, senão de migrar, e migram e vão para a Europa. Então, hoje não é possível mais pensar nada de uma maneira isolada, tem que pensar realmente em termos da população no seu conjunto. De novo, as doenças, as migrações, o terror atômico e tudo mais, leva à necessidade de criar formas de convivência que permitam, apesar das diferenças enormes que existem entre as regiões, entre os povos, etc, etc, das classes de riqueza e tudo mais, que permita algum mecanismo que se veja, pelo menos a mais longo prazo, a necessidade de um pensamento mais global, mais humanitário, que tenha em consideração valores que não sejam valores do egoísmo de Estado ou do egoísmo de cada classe, mas que tenha como centro realmente a pessoa e a humanidade. Bom, dito isso, não quero deixar de fazer algumas referências aos temas que são mais específicos, nossos aqui e de vocês em particular, as questões populacionais no Brasil. Bom, assim como houve transformações enormes no mundo todo, nós também estamos passando por transformações enormes. Os dados estão aí, todos vocês conhecem melhor do que eu o que está acontecendo com a taxa de fertilidade, o que está acontecendo com a migração, o que está acontecendo com a corte de idades, a inversão dessa corte de idades, para a inversão ainda não digo, mas a modificação sensível pelo envelhecimento da população, as consequências de tudo isso do ponto de vista das políticas públicas. Nós vamos ter que ter mudanças drásticas. Já temos até em certas áreas, poucas, excesso de escola e falta de hospital para velho. Enfim, já existem problemas, não são ainda draconianos, dramáticos, mas já existem problemas que levam aos tomadores de decisão a tomar em consideração as mudanças populacionais. Sem que se tenha uma consciência e noção da importância disso, é impossível planejar políticas sociais adequadas. Mas não são só políticas sociais, políticas econômicas também. Nós hoje estamos vivendo um boom demográfico, nós estamos vivendo um momento que a população já não é tão jovem como foi no passado,
mas não é ainda tão